Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É sempre sobre Ele, nunca sobre nós. Sentamos. Tem uma missão difícil, hein, Edgar? Rapaz! Vamos lá. Edgar pediu para mim vir, né? Normalmente eu venho conduzir antes, né? Não agora, né? Mas tudo bem. Bom, antes de tudo, meu nome é Bárbara. Alguns devem me conhecer, né? Dos acampamentos daqui dos Guardiões. Sou casada com Tiago Benetti, mais conhecido como Benetti por vocês. Sou mãe da Bela Maria, da Manu e do João. E do quarto que está sendo gerado no coração, o fato, vai chegar daqui a um tempo aí. Está tudo certo, porque é sobre a vontade dele, sobre nós. Edgar me ligou e falou assim: irmã, o mês passado eu queria que você pregasse e não deu. Mas esse mês não tem como você fugir. E o tema é esperança. Falei, amém. Simbora, vamos rezar sobre. E aí, durante esses temas, né, durante o mês de julho que está sendo falado sobre esperança, algumas pessoas já vieram aqui e deram um start sobre o que é a esperança. E hoje eu queria complementar sobre o que é a esperança. Amigo, pode ficar aí, viu? Junto, firme, agarrado. O Bacelar chegou aqui um dia para pregar sobre esperança. E alguém lembra o que ele falou sobre a diferença de esperança e expectativa? Sim ou não? Então vamos lá. O que ele disse que era expectativa? Mais alto, vai? É o que espera do certo. E o que ele disse que era esperança? Que espera de? Tá. Agora eu vou acrescentar mais duas coisas nessa analogia e definição que o Nando deu. Primeira coisa, expectativa. Ela tem forma. Fala comigo, ela tem forma. A esperança não tem forma. Muito simples de se pensar. Se a expectativa vem do homem, gera pelo homem. Homem, mulher, no caso aqui, humano. Eu, Bárbara, tenho forma. Tenho 1,57 de altura, cabelo castanho, certo? Sim ou não? Então, quando eu tenho expectativa, eu vejo a forma. Vamos pegar uma coisa aqui muito simples. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão para mim. Certo. Vocês solteiras ou solteiros que ainda sonham em casar, se a expectativa é do homem, como que você projeta esse José que vai chegar? Muitas têm uma lista enorme, não tem? Tem que ser bonito, dinheiro, né? Enfim, né? Tudo. Menos o que interessa, um homem de Deus, correto? Quando nós fomos casar, nós idealizamos ou geramos expectativas sobre esse cônjuge que está do nosso lado hoje? Sim ou não? Sim. Deus, eu pedi um que fosse assim, assado, e você me deu quem? Esse. Ou seja, expectativa tem forma. Por isso que ela vem do homem. Agora, a esperança não tem forma. E é por isso que ela vem de Deus. Se eu perguntar para vocês, como é que é a forma de Deus, vocês conseguem me dizer? Vai, gente. Não. A gente até quando é pequeno, imagina coisas, né? Que ele pode ser um velhinho, de barba, cabelo branco, não é assim? Mas hoje, com a maturidade que nós temos, adultos, quando a gente pensa em Deus, a gente tem uma forma para Ele? Tem? Não. Então, eu quero trazer mais esse ponto para vocês entenderem um pouco mais sobre a esperança. Sobre essa virtude do qual Deus nos deixou na palavra para a gente viver. Expectativa vem do homem e tem. Esperança vem e não. Vamos pegar um exemplo aqui.
Foi tão de providência, mas tão assim, Deus é maravilhoso demais, Ele sabe os caminhos certos. Tem uns 20 dias que a gente estava à mesa com os amigos e a gente falava exatamente sobre esperança e expectativa. E a gente chegou a um exemplo. Quem aqui pega Uber? Levanta a mão para mim. Ou que não pega diariamente, alguma vez na vida pegou, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Eu tô na minha casa, quero ir para algum lugar. Enfim, vou lá buscar a Bela no colégio dela. Eu chamo um Uber. Ele me dá uns dados. O carro vai chegar dentro de 10 minutos. Ele é, sei lá, um Gol branco com a placa XYZ. O nome do motorista é o Seu Paulo. Tem não sei quantas mil corridas e estrelinhas lá. Não tem esse dado? Pensa comigo. Isso não é uma forma? É uma forma que o aplicativo está dando, certo? Te dá todos os dados. Aí, o que acontece? Eu vejo lá os dados. Ele vai chegar em 10 minutos. Eu corro para fazer o quê? Arruma para sair, termina de arrumar para sair, o que mais? Fica esperando. Mas assim, se está apontando lá 10 minutos, você já fica lá na porta esperando 10 minutos? Não, eu tenho certeza que não. Vai terminar de arrumar, a mulher vai guardar a louça, enxugar a louça, vai, sei lá, vai fazer tudo em 9 minutos. Tudo que ela não fez na manhã vai fazer em 9 minutos, antes do Uber chegar. Quando faltar 1 minuto, ela vai para a porta esperar. Certo? Então vamos lá. Isso é uma forma que o aplicativo deu. Esse aplicativo foi gerado por homens, certo? Se eu fico lá me distraindo com as outras coisas, eu não estou prestando atenção na informação que ele está me dando, certo? Isso é um exemplo claro e nítido de expectativa, certo? Porque lá pode estar falando que o carro é X, mas eu tenho a expectativa, sabe do quê? Será que vai estar limpo? Será que esse motorista mesmo é essas 5 estrelas que está falando aqui? Será que vai ter balinha? Será que vai ter um carregador de celular? Porque minha bateria está acabando? E aí, enquanto isso, eu estou me distraindo com as outras coisas. Gravem bastante isso. Isso é conforme os nossos sonhos também. Como eu disse para vocês os exemplos das solteiras. Os exemplos de nós casadas que um dia criamos expectativas no nosso cônjuge. A mesma coisa. Nesse exemplo do Uber. Criei uma lista. Está me dizendo a forma que eu queria o meu esposo. Ou a forma do qual eu desejo o meu próximo cônjuge. Agora, e se eu fizesse uma analogia com a volta de Jesus? Se Jesus, eu soubesse exatamente que em 10 minutos o carro dele está passando. Que ele viria num Gol prata da placa XY. Pelo nome de Paulo. Ou sei lá qual. Eu estaria me distraindo ou estaria lá na porta esperando por ele? Sabe o que acontece, gente? Sabe por que a gente vive na expectativa? Porque a gente não sabe a hora da verdadeira esperança chegar. Acho que só você entendeu, Edgar. Se a gente fizer essa analogia com a volta de Jesus, eu começo a me emocionar porque a gente negligencia essa esperança do qual Ele nos deu todos os dias. Se eu parasse de ficar na expectativa, eu não me distrairia mais com coisas pequenas. Eu não me distrairia mais com o medo que a gente acabou de cantar. Eu não me distrairia mais com frustrações que a expectativa me traz. Eu não me distrairia mais com os erros que aconteceram no passado e que agora ainda não me deixam andar
e que ainda fica me gerando expectativa de fazer algo diferente lá. Foi providencial a gente cantar, eu quero viver algo novo. Porque a esperança é isso. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Agora imagine na seguinte situação. Você está em algum lugar, ou eu vou continuar com o exemplo meu, eu estou lá dentro da minha casa. Eu preciso buscar a Bela na escola. A minha bateria tem 1% de bateria. Só dá tempo de eu fazer assim, ó, apertar e chamar o Uber. Na verdade, eu nem sei se chamou, porque acabou a minha bateria. Isso é esperança. Sabe por quê? Porque ao invés de eu ir fazer outras coisas, me distrair com tudo, menos com o que importa, eu vou para onde? Nesse caso. Eu vou para onde nesse caso, gente? Vai para a porta. Vai para a porta e esperar, sem saber qual é o carro, sem saber quem é a pessoa, sem saber se tem 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas aquele Uber. Mas você vai para a porta esperar, posicionado, sabe por quê? Porque você sabe onde você quer chegar. No meu caso, eu quero chegar para buscar a Bela. Mas no caso da volta de Jesus, da verdadeira esperança, Ele está chegando para fazer o quê? Fazer o quê, gente? Não sei vocês, mas Ele vai vir me buscar. É o que eu quero todos os dias. Essa é a diferença de expectativa e esperança. Expectativa, eu estou preso nessas distrações, medo, angústia, medo de errar. Ei, eu não presto, de tudo que já falaram, de tudo que já criou-se. Preso nessa carne, nessa alma. Porque o medo, a frustração, são dores da alma, dores da carne, é verdade. Mas a esperança está no Espírito. E vocês já ouviram inúmeras vezes. Somos corpo, alma e espírito. Então, ei, vocês vão esperar a bateria acabar para começar a praticar esperança no dia a dia de vocês? Vocês vão esperar o celular apitar, falar assim, ei, 1%. Para enxergar para a esperança. Para querer viver a esperança. Para calar as distrações e falar, não. Primeiro, a maior expectativa de todas, que era a vinda dele, já aconteceu. Nós que ainda ficamos de mimimi e não querer viver esse amor. A maior expectativa foi antes. Foi antes. Quando ele não tinha vindo. Agora a gente já sabe que ele veio. A gente já conhece o amor dele. A gente já sabe de tudo que ele fez. De tudo que ele é capaz de fazer por nós. E eu ainda fico lá. Preso nos meus 10 minutos da minha distração. E não estou aonde? Na porta. Posicionada. Esperando. Ou sendo obediente ao que ele me pede. Vivendo o que ele mandou eu fazer. Vocês conseguem compreender quão mais profundo é expectativa e esperança? Eu fico... Não sei se é transtornada a palavra, não sei se é emocionada, não sei, mas meu coração quer sair pela boca. Porque o meu desejo era que todo mundo desejasse isso. De estar lá. Ei Deus, estou cumprindo a sua vontade aqui, eu não sei se é hoje, não sei se é em 1 minuto, não sei se é em 10, não sei se é em 1 hora, não sei se é em 20 anos. Mas eu estou aqui, ó, te esperando. Porque a esperança é o estado de esperar, independente da forma, independente de como ele virá. Aqui diz para nós, virá como fogo, virá assim, virá assado. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês é isso. Quanto tempo, gente, vocês vão ficar distraídos ainda? Preferindo fazer as outras coisas nesses 10 minutos ou estando lá posicionado em 1 minuto?
E outra coisa que Deus colocou no meu coração ao falar de esperança e expectativa. Por que a gente prefere ficar lá na distração? Alguém consegue pensar? Por que a gente prefere ficar lá na expectativa? Porque a gente não aceita o que o autor quer fazer na obra. A gente não aceita. A gente quer pegar o pincel da mão dele, o lápis, a caneta, o que for, e quer mudar a obra com as próprias mãos. E isso acontece nos 10 minutos lá da distração. Em tudo que eu estou distraído. Em tudo que meu olhar não está voltado para a única esperança que é Ele. Eu quero mandar no autor. Eu quero mandar literalmente, no diretor do filme, no roteirista da história. Quero falar para ele, não faz assim não. Ainda briga. Nossa, 10 minutos, podia ser em 5. Ou não, 10 minutos não, podia ser em 20 que eu dava para terminar tudo que eu tinha que fazer. Não acontece isso na casa de vocês, não? Vocês estão querendo mandar no autor? Ou não? Tá tudo certo? Sim ou não? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Dessa história, desse roteiro, dessa obra, a gente não sabe. Só Ele sabe. Por isso a gente passa por frustrações, porque eu crio expectativa mediante a um sonho, a uma promessa. Vou criando. Homem, forma. Vou colocar um exemplo bem chulo. Tem um sonho de ter um carro X. Ei, você perguntou para o autor se ele quer te dar o carro Y, o carro X? Ei Deus, minha expectativa é o carro X, mas esperança, você quer me dar o carro X ou o carro Y? Ou o senhor quer me dar um carro? Esse é um outro motivo do qual a gente vive vivendo pela expectativa e não vive pela esperança. Porque a gente quer mandar no autor. A gente quer ousar a ser mais soberano do que o soberano dos soberanos. Do que o nome sobre todo nome. Pelo amor de Deus. Tudo bem, eu sei que em momentos de aflições, em momentos de desespero, a gente começa a questionar. Mas espera aí, questiona o que eu posso fazer junto com o Senhor, Deus. Ou então questiona, Deus, me ensina, me direciona, o que o Senhor quer. Agora, Deus, bora mudar esse rumo aí? Porque o Senhor não sabe de nada não, quem sabe da minha vida sou eu. Essas benditas dessas frases de efeito, que tá cheio do Instagram, né? Mas sobre a soberania de Deus ninguém quer falar. Que Ele é o autor de tudo. É Ele que faz tudo. É Ele que vai mandar o carro prata, preto, vermelho, nesse 1 minuto de espera. Eu falei para vocês sobre algumas distrações. E eu queria que vocês pensassem hoje. O que vem distraindo vocês para não viver a esperança? Para não praticar essa virtude literalmente? Ah, Bárbara, é o meu medo de não dar conta. Eu entendo os homens aqui, provedores. É muita coisa. Estou com medo de não dar conta. Ou é, eu errei demais e eu não quero errar de novo. Ou é angústia. Angústia mesmo da espera de não conseguir ver nada, não conseguir entender nada. Eu queria que vocês pensassem. Qual é a distração que hoje, literalmente, não deixa você viver a esperança? Nós cantamos. Fazendo todo o medo desaparecer. Por muitos aqui é um medo. E a gente precisa retirar essas distrações. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, as distrações nos sobrecarregam. É por isso que, não sei se foi o Edgar ou se foi o Fernando, que falou que às vezes,
quando nós estamos na expectativa, nós sentimos com os ombros cansados. Nós sentimos peso. Nós sentimos que não vai dar certo. Porque esse acúmulo de distração faz isso conosco. Nos tira do foco que é a esperança. E eu fui rezar, sabe? Falei, Deus, o que é que o Senhor quer que fale então para eles sobre isso? Qual que é o cerne final de tudo? Sobre a expectativa e a esperança? Como, eu entendo, como colocar uma chama da esperança ali, né? Como viver isso verdadeiramente. E ele disse assim para mim: o silêncio. Quando nós conseguimos nos silenciar, quando nós conseguimos silenciar essas distrações, essas vozes, nós conseguimos ouvir a única voz, que é a própria esperança, que é Deus. E aí eu lembro do Nando fazendo assim, ó: expectativa, 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 esperança, 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 esperança. Quando vem um pensamento desse nele. E aí eu quero dizer para vocês, não estamos sozinhos nessa. Porque isso também aconteceu com Jesus. Isso também aconteceu com Maria. Isso também aconteceu com Jó. Isso também aconteceu com Joquebede. Isso aconteceu com inúmeras pessoas da Bíblia. Nós conseguimos viver a esperança quando nós silenciamos essas distrações. Nós silenciamos essas vozes para ouvir a única voz, que é a própria esperança. E como que eu faço isso, Bárbara? Intimidade. Olhar somente para aquele que é. Deu 1 minuto. Ei, não dá mais para correr para lá não. É fazer a vontade dele. É, isso aqui, ó. Oração. Sabe por quê? Quando a gente está no momento mais tenebroso, de caos, de não conseguir achar o lugar para ir, para onde que a gente vai? Fala, gente. Para onde? Para Deus? Foi essa a resposta? Para Deus. E onde que você busca Deus? Na igreja, que mais? Aonde? Na oração, que mais? Na palavra. Na Eucaristia. No sacrário. Tá tudo bem. A conta, vou pegar um outro exemplo. A conta tá ótima. No consciente, você precisa praticar a esperança? Tem conta, tem dinheiro para pagar o próximo boleto. Você pratica a esperança? Não. Agora está o caos. No consciente, você pratica a esperança? Pratica. Agora, eu pratico a esperança somente no 1 minuto da bateria acabando. Ele está falando, ei filho, filha. Não é sobre 1 minuto mais. É todos os dias. É em todo momento. Pratique a esperança comigo. Me busque em intimidade, me busque em oração, me busque aqui. Aqui tem inúmeras palavras para acalentar o coração de todo mundo. Tem a palavra certa para você. Mas por que eu vou só lá no último minuto da bateria acabando? E eu quero pegar o exemplo do próprio Jesus, para vocês entenderem sobre praticar a esperança no momento de dificuldade, seja ela qual for, por meio da oração. Esse exemplo está em Mateus. Não, vou pegar o de Lucas, que é o mesmo exemplo, só que Lucas a passagem é menor. Só pegar aqui. Lucas capítulo 22. Versículo 39. Diz assim para nós. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguindo dos seus discípulos. Vamos lá. Segundo o quê? O costume de Jesus.
Significa que ele praticava a esperança, a vontade do Pai dele, somente no momento de angústia? Não. Diariamente. Todos os dias. Porque fazer a vontade do Pai é um relacionamento. É todos os dias. Só que, ei, aí ele diz para mim e para você. Jesus também, na sua carne, sofrendo, pois sabia que estava chegando a hora. Ele foi lá conversar com a esperança. Do jeito dele. Mesmo ele sendo a própria esperança. Se são 3 em 1. Presta atenção. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não caiais em tentação. Aqui eu digo para vocês: ei, orai, para não cair na distração. Depois se afastou deles. À distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orava. Aqui é Jesus, 100% homem, carne, sofrendo, igual a gente sofre. Deus, está doendo, é uma dor física já, eu já não sei mais o que fazer. Ele também estava assim. A carne estava dizendo: ei, Pai, eu não sei se eu vou dar conta não. Mas como eu estou com o Senhor, fazendo a tua vontade, na esperança, todos os dias em intimidade, eu estou aqui de novo para te dizer isso aqui, ó. Pai, se é teu, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele questionou o autor aqui? Sim ou não? Não. Ele não questionou o autor. Ele só disse: ei, Pai, se possível, misericórdia de mim. A minha carne está doendo. Mas eu estou aqui nesse 1 minuto, que eu sei que está chegando, para fazer a tua vontade. Para fazer o que o Senhor me mandou fazer aqui nessa terra. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Quando eu estou na esperança, quando eu estou em oração, quando eu tenho intimidade com a palavra, o que acontece conosco? Vem um anjo, vem anjos, vem palavras, a gente sente, o céu abre. Aconteceu com Jesus. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entregou. Ele entrou em agonia e orava, ainda mais com insistência. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com seus discípulos e achou-os adormecidos de tristezas, lá, nos 10 minutos, esperando o Uber. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Ei, levantai-vos, ele diz hoje. Orai, para não cairdes em distrações. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. A maioria dessas distrações, a gente quer culpar alguém por. A gente coloca a culpa em Satanás. Satanás está fazendo eu passar por isso. Coloca a culpa no outro. Não, é ele que fez eu sofrer. Essas distrações são da alma. As distrações são nossas. E por muitas vezes, Deus vai nos colocar à prova de alguns momentos de aflições. Vou colocar entre aspas, para nos testar. Mas para nos levar para próximos níveis de intimidade com Ele. Para nos fazer conhecer mais e mais dEle. Mas aí eu insisto em colocar culpa em outras pessoas. Ou eu insisto a querer brigar com o autor da obra. Deixa
eu falar para vocês. Isso aconteceu. Aconteceu com Jesus. A passagem do deserto começa. Foi guiado por quem? Pelo Espírito. O pai dele falou, vai filho. Os meus filhos também passaram por isso, então eu preciso que você suba o nível. Ei, Jó. Satanás, vem aqui. Vem aqui. Jó é um filho muito amado. Jó tem o coração voltado para mim. Mas vai lá. Vocês podem ir lá. Jó 3 ou Jó 2, se eu não me engano. Ele chama Satanás e fala, vai lá testar aquele homem para mim. Para subir o nível da fé de Jó. Para subir a esperança de Jó. Então, não tem por que ficar colocando em culpa em quem nem tem poder para isso. Deixa eu falar. Dá um descanso lá pro sem vergonha. Entendeu? Decide aqui no coração. Deus, para viver a esperança eu preciso de intimidade. Eu preciso estar contigo em oração. Eu preciso estar no silêncio. Gente, o que eu quero dizer no silêncio é de estar retido no silêncio com Deus para ouvi-lo. Eu ouço Deus na distração? Eu ouço Deus no barulho? Não! Jesus acabou de mostrar para nós, Deus, eu preciso falar com o Senhor. Como Ele fazia todos os dias, para onde Ele ia, Ele se retirava para orar. Ele fez isso inúmeras vezes. Outro exemplo, Maria. Maria estava em oração quando o anjo do Senhor chegou para anunciar a Jesus. Qual a primeira frase que o anjo fala para ela? Não tenhas medo. Ele sabe, nós somos carne, nós somos alma. É claro que ela estava morrendo de medo. Mas, ei, você vai gerar. Do seu ventre tem a esperança. A verdadeira esperança para os meus filhos. No Calvário, ela ficou lá, gritando, falando, não faça isso com meu filho. Não. Ela ficou o quê? Em silêncio. Vocês acham que ela estava em silêncio somente, de braços cruzados, vendo aquilo tudo? Não. Ela estava orando. Ela estava rezando. Ela estava falando, Pai, eu posso não compreender nada como carne agora, como criatura, mas eu tenho a esperança de enxergar o final da promessa que o Senhor me deu. Da promessa do qual o Senhor falou, da promessa do qual ela ouviu várias vezes nas reuniões em Isaías. E para fechar tudo isso, exige de nós uma coisa sobre a esperança. A decisão, a vontade. Se eu não me engano, é Santo Agostinho que fala que a vontade de vencer me permanece, ou a vontade de ter esperança, é uma frase mais ou menos assim, eu não consigo me lembrar agora. Essa decisão de intimidade, essa decisão de oração, essa decisão de buscar para praticar a esperança. E às vezes é difícil mesmo porque a gente não vê, a gente não consegue pegar, a gente não tem a forma como é da expectativa, como os dados do Uber para nós, ou como os dados do nosso futuro esposo ou nosso cônjuge. E aqui vem uma coisa do qual Ele nos deixou. Sobre oração, intimidade. Se resume em quê? A oração, a intimidade, a busca da palavra de Deus. Se resume numa palavra muito pequenininha. Alguém consegue falar essa palavra? Qual? Fé. Precisamos praticar a esperança e, acima de tudo, a fé. E aí, nós vamos para Hebreus 11. Que é literalmente a passagem dos maiores pessoas de fé que a gente tem na Bíblia. E aí fala assim, Hebreus 11, 1. A fé é o fundamento da esperança.
é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. O que é fundamento, gente? Base. Então, a base da nossa esperança é a fé. Mas eu tenho meios de praticar essa fé. Oração, jejum, Eucaristia, Palavra de Deus. E aí, eu disse para vocês como aconteceu com Jesus. E Jesus, em um dos com seus apóstolos, nos deixou um outro exemplo, que eu quero que fique bem claro, para vocês conseguirem discernir a distração que hoje impede de viver a esperança. Que a gente saia daqui hoje entregando essa distração para a verdadeira esperança. E eu vou mostrar uma outra passagem para vocês, para ficar mais claro ainda sobre isso. Pedro, turrão como sempre, querendo mudar um pouco sobre, questionando o autor da obra, por várias vezes. Eu vou pegar antes do início dessa passagem, que fala assim, ó. Pra vocês terem noção do quanto Jesus nos ensina em versículos tão pequenos, e que ele praticava a esperança. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia da multidão. Feito isso, ele subiu a montanha para fazer o quê? Orar à solidão, ou seja, em silêncio, querendo ouvir a voz de Deus. Ele saiu da multidão, ele se despediu da multidão e foi ter no monte novamente. Orar à solidão, diz a palavra. Ou seja, ouvir a voz do Pai dele. Ouvir o direcionamento. Porque o silêncio, quando a gente pratica a esperança, nesse silêncio, em oração, Deus direciona. Deus dá novas estratégias para vencer o caos. Deus dá nova arma para vencer aquele desafio que você estava falando assim, pronto, não dou conta mais, estou sem esperança. Gente, presta atenção. Se Jesus fazia isso, quem sou eu? Eu só tenho que fazer, nós somos imitadores dele? Presta atenção. Subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. É assim que a gente se sente? Em meio à distração, em meio a uma aflição, em meio ao caos? O vento está soprando para um lado, mas parece que meu barco está para onde? Para o outro. E aí ele fala assim, pela quarta vigília da noite. Significa o quê? Jesus rezou pouco ou muito? Muito. Ah não, mas não quero não, isso não é para mim não. Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. Disseram, é um fantasma. Disseram eles, saltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse, tranquilizai-vos. Ei, sou eu. Ei, sou eu. Tranquilizai-vos. A esperança está aqui. Não tenhas medo. Pedro, então, uma forma de questionar o autor, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse, vem. O que Jesus disse? Vem. Eu pergunto para vocês, Jesus soltou uma corda para Pedro? Fala, gente. Não. Jesus estendeu uma ponte para Pedro? Corda e ponte é o quê? Forma. Forma. É a expectativa do Pedro. Era a expectativa dos discípulos.
Para o quê? Para acabar com a distração. Porque ele está falando que eles estavam com medo. Ei, é um fantasma! Só que Jesus, vou te falar uma coisa. Meu Deus, eu fico ensandecida com ele. Vem! Pedro saiu da barca. Gente, é tão certo isso, que na palavra é vem com uma exclamação. Não tem tipo, vem se. Ou vem, mas. Não tem nada de adversidade aqui, não tem nenhum advérbio disso. Porque é o que a gente faz. A esperança está falando, vem que eu vou dar jeito nisso, mas fica comigo, faz a minha vontade. E eu falo, não, Jesus, mas se isso acontecer, mas se aquilo acontecer. Ei, ele foi claro, é vem e uma exclamação, ponto, vem, obedece. Ei, ouve a minha voz, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, redobrando o medo, redobrando a distração, redobrando o erro, redobrando a frustração, redobrando o caos que lá estava. Gente, uma tempestade, você enxerga alguma coisa na tempestade? Não. É tranquilo? Não, a tempestade é tranquilíssima, é? Não. Mas redobrando a violência do vento, teve medo. Fala comigo, teve medo. Teve distração. Porque é normal, é da alma. É nosso, é carne, é alma. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca e o vento o quê? Cessou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre a fé e sobre a esperança nesse dia de hoje. A palavra vem é um convite de Deus para nós, Pedros, que aqui estamos. A palavra vem é um convite a viver a esperança, sabe por quê? Porque a esperança vem de quem? Esperança tem forma? Eu pergunto para vocês, a palavra vem é uma forma? Não. A palavra vem é o quê? Um verbo, uma ação, uma decisão. E é isso que precisa para viver a esperança. Ele não falou: ei Pedro, estou jogando a corda, vem meu filho. Ei Pedro, estou jogando a ponte. Não. Ele falou: vem sobre a palavra, sobre o que eu estou com vocês pedindo todo santo dia, no 1 minuto. É sobre a palavra vem. Vem é esperança. Assim ele fez tudo. Foi sobre a palavra que Deus criou o mundo. Ele não pegou o martelo, ele não pegou a furadeira e criou tudo que a gente tem aqui. Não foi. Foi pela palavra, haja luz. Ei Abrão, vá. Larga essa parentela, vá que eu tenho promessas para você. Ele falou: ei Abrão, aqui está o mapa. Ei Abrão, aqui está o guia todinho para você ir. Não, ele falou: vá. Larga sua parentela e vá. Ei Noé, construa uma arca. Construa uma arca. Peraí Deus, mas eu nem sei pegar no martelo. A palavra foi construa. A palavra foi vem. A palavra foi vá. A palavra para Jesus foi: filho, faça a minha vontade se cumprir naquele lugar. Para que a esperança viva no coração de cada um desses filhos que aqui estão hoje. O convite que Deus tem para nós não é sobre forma mais. Desculpa chegar aqui hoje e quebrar isso dentro do coração de vocês. Não negocio. Não negocio mais. Não existe forma humana para o que Ele tem para fazer na vida de vocês. Viver a esperança vem dEle. Vem sobre a palavra
vem. Quando Pedro silenciou a distração do medo, silenciou o vento que estava para lá, o vento que estava para cá, o que ele fez? Vem. Pedro chegou, ele subiu a barca e a tempestade cessou. Eu podia chegar aqui e contar inúmeras fórmulas para vocês, mas a fórmula e a forma é do homem, não é dele, é expectativa. E o convite dessa noite está ali, a própria esperança. Ele dizendo para vocês: vem. Mas Deus não tem ponte. Mas Deus não tem corda. Vem. Para viver a esperança, precisa decidir. Para viver a esperança e chegar na barca junto com Ele e a tempestade passar, é preciso decidir. Para viver a esperança, não é mais esperar 10 minutos, mas é ter todos os dias como se fosse o último minuto. Posicionado no lugar certo, sem distrações, sem procurar desculpinha, sem procurar qualquer outra coisa que não seja a própria esperança. Gil. Sim, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento. Uma forma de declaração, de dizer: eis aqui a esperança. Eis aqui o único que é, o único que há, o único que há de vir. Seja em 10 minutos, 1 minuto, 40 anos. Eis aqui a esperança. E o convite que Ele tem para você não é meu. A Bárbara não pode fazer nada. Eu posso só ser canal. Na verdade, eu posso ser a ferramenta na mão daquele ali que é o carpinteiro. Mas Ele diz para vocês: vem! Vem, filho! Vem, filha! Eu não tenho corda. Eu não tenho ponte. Mas eu te digo, eu sou a própria esperança. Eu sou capaz de silenciar essas distrações que hoje aqui estão. E elas irem todas para os meus pés. Elas darem um salto dessa alma, dessa carne que às vezes quer gritar, quer chorar. E ser colocada aos pés da própria esperança. Estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou
esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Vem, filho, vem, filha. Maranata. Do início, do início. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Canta pra ele, tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Glória, lavara, candara, lavara, chura, lavara, Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar Tem aqui. fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Sabe qual é a minha indignação? Eu vou falar pra vocês. Se eu tivesse falado pra vocês assim: ei, tem cura aqui agora, tem sinal de milagre aqui agora, tem muitas coisas que Deus quer fazer por você agora, eu duvido que tinha alguém nesse banco. Mas o convite da esperança é decisão. Ele não falou pra Pedro, falou assim: ei, acorda, aponte. Não, ele falou: vem. Ei, ele tá falando: vem. E você tá no banco ainda. Ei, vem. Eu quero tirar essa distração sua. Ei, vem. Coloca o seu medo aqui agora. Ei, vem. Coloca o seu erro do passado aqui agora, porque não sou eu que te condeno por um erro. Eu amo você, pecador, eu não amo o seu pecado. Ei, vem. Coloca a sua frustração aqui agora. Deus, eu tento e não consigo. Ei, vem. Vem. É um chamado. Ele quer que você caminhe sobre a fé. Ele quer que você caminhe sobre a esperança. Ele saiu da multidão para orar, para encontrar com o Pai. Ele saiu da multidão para ouvir o que Deus queria. E Ele está dizendo: ei, saia da multidão e venha ouvir o que eu quero te dizer essa noite. Ei, vem, sai da multidão e vem ter comigo. Vem ficar comigo nesse momento. Se prostre na minha presença. Eu estou dizendo: vem.
vida vir. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Uma das coisas que foi posto em intercessão e foi confirmado várias vezes, que a ação da esperança é pelos olhos espirituais. Talvez tenha gente aqui que está rezando por algum enfermo, e a visualização foi exatamente essa: que tinha um acamado numa enfermaria, e que Jesus, com os teus olhos de fogo, tampava os olhos físicos, mas abria os olhos espirituais para a esperança. Muitos aqui podem estar igual esse acamado. Eu não sei se é fisicamente falando, ou se é da alma ou do espírito. Mas o que Jesus quer dizer nesse momento é: eu tampo os meus olhos físicos, assim como Pedro na tempestade que não via nada, e coloco agora os olhos espirituais da esperança sobre vocês. Eu coloco agora os olhos espirituais da esperança em vocês, filhos. O meu amor, a minha esperança, porque o amor tudo espera. Não é sobre o amor, gera expectativa. E aqui nós estamos diante do amor. O amor tudo espera. O amor está dizendo: ei, eu tampo os vossos olhos físicos e coloco os vossos olhos espirituais nesse momento, para que vocês possam viver a esperança. É no silêncio que nós silenciamos as distrações e ouvimos a voz dele. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio. E depois, ministério, nós vamos cantar essa música do início, como uma forma de declarar, como um ato profético mesmo dos olhos espirituais, que esse próprio olho de fogo está derramando sobre nós.